Olá, gente amada que me escuta, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos maravilhosamente bem. A Josafera aqui falando sobre o signo de Áries, para você que tem Sol, Ascendente ou Estélio em Áries, né? Nesse caso aqui, os arianos que têm forte influência de Marte, mas a Lua está em Capricórnio. Pessoal, uma Lua em Capricórnio para o ariano. É uma combinação interessante porque a Lua está em quadratura com a energia de Áries. É complicadíssimo a Lua em quadratura. Para o ariano, realmente, essa Lua é uma das luas mais. Bem, é interessante, né? É complicada, porque a Lua está em oposição ao signo que ela governa, que é o signo de Câncer. Então a Lua está num signo que pede uma maturidade emocional muito desde cedo, muito distante do que é o senso de acolhimento que a ariana possivelmente gostaria de ter. Mas ao mesmo tempo dá uma maturidade muito rígida desde cedo, uma cobrança familiar muito forte. É como se fosse a família cobrando o ariano o tempo todo, sempre puxando a orelha do ariano da ariana aí. Áries com lua em Capricórnio é uma combinação interessante porque combina a energia impulsiva e agressiva de Marte com a reserva, com a prudência, maturidade saturnina e, claro, uma questão de emoção controlada, de acolhimento fracionado da Lua no signo de Terra, né? Capricórnio. Bem, é complicado se a gente for pensar sempre na questão da falta de espontaneidade na emoção. Mas é muito válida quando a gente fala na ideia de direcionamento de energia, de você saber o que você tem que fazer para garantir o que você quer. Porque é uma lua muito administrativa, muito administradora mesmo. Ela leva tudo quantificado, quanto custa, quanto é. Tá muito caro, não quero uma coisa mais barata. Ah, mas não funciona, quero uma coisa que seja. Ah, o mais caro dura mais tempo, então tá bom, vou investir naquilo que funciona, que é bom, que dura mais tempo, que vai acabar sendo mais proveitoso, sabe? Pensar nessa forma, não é somente pensar no que é mais barato ou no mais caro, é pensar no que de fato funciona, no que traz lucro, que traz base para a vida em si, né? Essa pessoa pode crescer em um ambiente familiar que exige muito, é, sabe, desde cedo. É uma forte ênfase na responsabilidade, no trabalho árduo, né? A cobrança familiar pode ser muito alta e o ariano, né? A ariana que me escuta aí pode se sentir, ou ter se sentido pressionada, né? Até hoje, claro, né? Para ter sucesso, para ser bem sucedido, né? E desde jovem fala, olha, seu irmão, seu parente fez isso, fez aquilo, tu vai fazer o quê da vida, né? A lua em Capricórnio pode fazer com que a Ariana, nesse caso, se sinta desconfortável com demonstrações públicas de afeto e emoção, principalmente se for aquelas emoções que a pessoa se sente, nossa, eu sou tão inútil assim, que a pessoa prefere muito manter suas emoções guardadas, sob controle, né? Pode criar uma distância emocional com o acolhimento do lar desde cedo. O ariano pode sentir dificuldades para se conectar emocionalmente com a própria família. Há uma sensação de pertencimento somente quando é útil, quando paga as contas, sabe? Quando consegue prover alguma coisa para casa. Essa combinação de Lua em quadratura Ares, né? No caso, Lua em Capricórnio, pode ser uma indicação de que você, amado, amada, tem necessidade de trabalhar desde cedo e tem uma forte conexão com o mundo material e financeiro da vida, sabe? Da família. Observa sempre as contas a pagar, a contabilidade da casa. É importante para você sentir que está construindo algo sólido e duradouro na sua vida. Então, aprenda desde cedo essas questões de quanto tem que gastar para manter o lar, a família, e você entender que é assim. Mas lembre-se de dar carinho e afeto, se divertir com os familiares. Faça isso, coloque na agenda isso, né, para você evitar, por exemplo, achar que está dando carinho e atenção dessa forma e esquecer de fazer um cafuné. Cafuné é uma coisa muito importante.
sabe, não gaste muito tempo e energia somente em sua carreira, em seu negócio, sabe? E isso é o universo que você gosta, mas muita gente, você pode fazer isso tudo, mas se não dá um cafunézinho de vez em quando, passar a mão na cabeça, sabe? Sabe aquele carinho de coçar a cabeça, passar a mão no rosto? Isso, de vez em quando, a quem você ama, a quem você preza, é muito necessário, sim, faz história, né? A energia de Capricórnio pode fazer com que você tenha um senso de realidade muito forte e que pode acabar diminuindo a sua diversão, a espontaneidade natural do signo de Áries, né? E, bem, você pode ser muito pragmático e valorizar muito mais o sucesso, a realização das coisas, do que atividades divertidas, lúdicas. Ah, para que isso não custa? Isso não vai trazer lucro, né? Então, procure colocar atividades lúdicas e divertidas na sua agenda para fazer com seus familiares, principalmente pessoas, filhos, parentes próximos. Isso é necessário para poder ter esses momentos de diversão. Mesmo que você não goste, mas você entende que as pessoas ao seu redor extravasam um pouco. E você também pode até tirar um pouco da rigidez, né? Ah, para você, amado Ariano, Ariana, é importante equilibrar sua ambição com um pouco mais de leveza e espontaneidade. É necessário aprender a se permitir momentos de lazer, de prazer, se sentir menos culpado, sabe? Como se estivesse perdendo tempo. Porque essa lua, por incrível que pareça, ela quer, porque ela está em quadratura a energia ariana, que quer isso. Mas a lua acaba, não posso, eu aprendi que não é assim, e acaba se tornando alguém que está preso. É importante também aprender a expressar suas emoções de maneira saudável, encontrar um equilíbrio entre suas obrigações profissionais e suas necessidades emocionais, né? A lua em Capricórnio, nossa, quadratura, pessoal. É uma posição que pode trazer uma certa seriedade e reserva emocional à personalidade do ariano. Observe que estamos falando aqui da energia capricorniana lua no universo emocional, de como a ariana vai se sentir seguro. E você pode se sentir mais confortável em ambientes mais sérios, comedidos, né? Tende a buscar amizades com pessoas mais velhas, mais maduras, mais com o rosto mais, sabe, abatido, um rosto mais sério, alguém que não demonstra muita emoção, sabe? Tende a buscar amizades com essas pessoas que têm essa prática da realidade realista, né? Com aquele rosto, né, que a vida bateu, sabe? Você pode fazer com que essas pessoas também se sintam mais à vontade à sua presença, né? E claro, voltado ao sucesso, à realização material, né? Essas pessoas de alguma forma conversam mais com você e daí você acaba aprendendo a lidar com isso, a acolher essas pessoas, aí elas se sentem acolhidas, elas acolhem você. Só que ao mesmo tempo você queria ter diversão e lazer também. Então muitas vezes você pode sentir que tem que estar com essas pessoas, mas você se contém muito, porque senão essas pessoas não vão querer mais você, mas não é verdade. Você tem que aprender a fazer essa administração das pessoas mais lúdicas e das pessoas que, né, que traz essa abordagem mais prática. E não a vida não é só aquela questão do sofrimento, sabe, da de pagar as contas. Não, não é só isso. Para que pagar as contas, né? Se você não vive, sabe, não é só isso. De certa forma, amado Ariano, amada Ariana que me escuta, é natural ser impulsivo e espontâneo, sabe? De vez em quando. É um pouco difícil você se sentir acolhido em um ambiente tão sério e controlado se você for um pouco mais é, flexível, sim, mas o tempo passa, então assim, e os ambientes mudam. Você pode ser assim, observe, no trabalho é uma coisa, em casa é uma coisa, numa festa, no cinema, num parque de diversões é outra coisa, sabe? Entenda essa ideia do comportamento no ambiente adequado ao ambiente, né? Molde as suas emoções de acordo com o ambiente que você está, para procurar estar presente. Então, a lua em Capricórnio, bem colocada, se você conseguir adaptar ela, é a ideia de estar presente em tudo que você faz e acolher o momento presente, né? Sem ficar apegado demais a uma questão de um passado. E você acaba construindo
uma família de sucesso. Então, entende que essa energia é, na verdade, favorável para a construção de uma forte e solidária família, sabe? Uma família que entende os valores claros e prósperos do que é a ideia da união familiar, o pai, a mãe, o filho, a filha, o cachorro, a casa, tudo a minha cara, né? Porque a energia de Capricórnio, com a lua, assim, é um senso de responsabilidade e comprometimento, né? E o que pode ser muito valioso para a construção desse senso, né? Relacionamentos duradouros, significativos, amizades que duram a vida toda, desde a infância até a velhice. Isso é uma lua em Capricórnio, quando ela consegue usar as emoções para construir as bases. As emoções são os alicerces e não necessariamente são abandonadas, né? Usa coisa que seja válida. Não, as emoções são válidas também. Tem um espaço para elas. Então, essa pessoa que sabe utilizar bem essa quadratura, ela pode sentir uma conexão mais profunda com as pessoas que compartilham valores e objetivos prósperos, que pagam as contas, né? Mas pode se sentir mais segura ainda e acolhida em ambientes onde essas qualidades são valorizadas, no sentido de a criatividade vem daí, sabe? A dificuldade gera valor. A pessoa que entende a realidade é mais valiosa do que a pessoa que só quer criar as coisas bonitas, sabe? Essa combinação pode fazer com que o ariano ou a ariana tenha um pouco mais de dificuldade para se conectar com as pessoas da própria idade? Pode, mas não é a regra, porque assim, de certa forma, não se conectar com pessoas da mesma idade ou ter mais é, facilidade com pessoas mais velhas é uma questão benéfica, claro, para a construção de relacionamentos mais válidos, no sentido de que esse ariano tende a ter conhecimento que o da própria idade não teria, né? Mas assim, você consegue também ter o conhecimento de como se relacionar melhor com as pessoas. É como se você conseguisse entender como se comportar nas relações. Entende? Ou seja, você constrói então relacionamentos sólidos e duradouros com as pessoas da sua própria idade, porque você entende quais são as necessidades que as pessoas da sua idade têm, as pessoas, no caso, um senso comum. Você começa a entender que não necessariamente tem que ficar se preocupando com coisas o tempo todo, pagar as contas, dinheiro, entrada, saída, não, mas e o lúdico? E a diversão? Tem um momento, anota na agenda, um momento. Então, assim, o ariano tende a valorizar a lealdade, a honestidade. Então, as amizades tendem a ser assim. Claro, geralmente pessoas mais velhas têm um senso de comprometimento e lealdade maior, mas as pessoas mais jovens também podem ter. E aí o ariano ou ariana pode ser aquele que acaba até ensinando isso às pessoas ao seu redor e não percebe. No final das contas, das contas pagas, no final a energia de Capricórnio pode ajudar o ariano, a ariana aí que me escuta, né? Nessa lua magnífica que vocês têm, a construir uma base sólida para a sua própria vida, tanto em seus relacionamentos quanto em sua carreira e vida pessoal. A lua pode ser uma lua seca, uma lua desértica, mas é uma lua que entende a realidade, entende que se está no deserto, qualquer gota d'água é muito valiosa. Então, pode levar algum tempo para se adaptar a essa energia mais séria e reservada. O ariano pode sentir que é preso, a família não deixa ele fazer o que ele quer, tudo é caro, tudo custa um preço. Mas com o tempo, essa personalidade forte e ambiciosa ganha uma relevância, onde você entende que através das suas conquistas você ganha espontaneidade. Então você com essa lua em Capricórnio faz com que o ariano, a ariana conquiste a arianidade, vamos colocar assim, né? A sua espontaneidade, a sua maneira de explorar, de ousar ser quem é, pagando. Você se torna alguém tão próspero que você pode ser quem você é porque você criou esse próprio mundo, esse próprio alicerce, né? A lua em Capricórnio, ela faz com que você crie o seu universo de segurança emocional. Então lembre-se de criar um universo onde tem espaço para todos, para o ludismo, né? Para a diversão, né? Para o lúdico, para a arte, para as artes marciais, para os esportes, para seus familiares, para tudo, né? Porque você consegue gerenciar isso. Então os relacionamentos do ariano que possui lua
Em Capricórnio, por exemplo, as arianas e os arianos aí, ao se relacionar, vai levar uma questão de comprometimento, de responsabilidade mais à flor da pele. Pode ser que nem todo mundo chame a atenção desse ariano, porque bem, ele vai querer alguém que de fato que tenha um pensamento próspero de criar uma base. O ariano ou a ariana tende a levar a sério as amizades, os relacionamentos amorosos, tende a ser mais leal e fiel da maioria dos arianos por conta dessa necessidade de segurança, porque não quer gastar os relacionamentos, não pode dar prejuízo, fazer perder tempo. Então, valorizam mais a estabilidade, a segurança nos relacionamentos, né? Então, assim, é um ariano que de alguma forma tende a apanhar com isso com o tempo, porque nem até ele entender essa lua, ele apanha, né? Porque ele vai construindo a base. Então, a base mais prática e realista em relação ao amor vem com o tempo, porque a espontaneidade, a vontade de fazer aquilo que der na teia, vem por causa da forte energia ariana. Mas com o tempo a família vai dando, né, o puxão de orelha, ele vai, né, se estabilizando. A pessoa pode ter dificuldade, por exemplo, em expressar as emoções de maneira aberta e espontânea, né? Ou então quando fala é muito ríspido, né? O que pode fazer com que os parceiros, os amigos, né? A namorada, sabe? Sinta um pouco distante. A pessoa, você não tem emoção, você não tá perto de mim. Aí o Ariano, não, eu estou aqui sim, né? E aí, nossa, é necessário, né? Que o Ariano se divirta com as pessoas nesse sentido. Por isso a necessidade de construir a possibilidade de acolhimento, porque a lua em Capricórnio traz essa secura emocional. Quando eu falo secura, é de não chorar facilmente, ou não rir facilmente de qualquer coisa. Bem, porque não tem graça de verdade. Não ri só por educação, ri porque tem graça. Mas aí o Ariano pode sim escolher rir por educação, para poder se divertir, para poder demonstrar mais emoção. A necessidade emocional do Ariano é diferente da dos outros. Enquanto os outros se contentam, né, pelo, sabe, um sanduíche, o Ariano pergunta aí o mês que vem, será que vai ter sanduíche ainda? Então pode ter essas preocupações, né? Então, assim, o Ariano com Lua em Capricórnio pode ser bastante exigente em seus relacionamentos nesse sentido, né? De alguém que tem essa perspectiva de entender se a segurança emocional, o conforto familiar, a casa é algo perene, algo que dura, algo que não acaba, né? Lembra do rio perene, o rio que não seca? Então, assim, se o rio secar, se não tem mais água, não tem peixe, não tem nada. Então, a lua em Capricórnio quer algo que dura, algo que não seque facilmente. Por mais que a lua em Capricórnio esteja no deserto, porque sabe o que é a dificuldade do deserto. Então, se preocupa com essa dificuldade. Então, tem altas expectativas em relação ao comportamento, ao desempenho dos parceiros. Pode ser bastante crítico e julgador quando essas expectativas não são atendidas. É o ariano que é empreendedor, que pesa tudo para ontem, calcula tudo, e se a pessoa não entra naquele cálculo, naquele currículo, já era. Então ele pode ter dificuldades em perdoar, esquecer erros, pode tornar difícil para ele superar desentendimentos, conflitos, porque custou caro. Observe, os traumas não desaparecem, né? Os traumas emocionais não desaparecem, mas eles ficam piores ainda no sentido de que eles têm preço. O Ariano, a Ariana com Lua em Capricórnio, que traz a Lua em Capricórnio, que é todo esse universo emocional, de segurança emocional, com os traumas emocionais, que também existem aqui. Entende quanto custou a perda, traição, as dores, né, o perdido que a pessoa deu. Né, ele sabe o quanto custou. Se ele não mandar uma conta para a pessoa, olha, você me cobrou, paga isso aqui. Né, o Ariano com Lua em Capricórnio tende a acolher
a disciplina, tende a acolher o comprometimento, a responsabilidade, mais do que o carinho e a afeição. Mas é necessário, amado Ariano, Ariana, ter carinho e atenção também. Né? Porque a lua em Capricórnio também ela não vai estar tão forte assim. Ela vai ser apenas aquele. Se ela não for levada a sério, o Ariano corre o risco de ser alguém que se sente muito solitário ou desacolhido. Tudo é ele que tem que fazer, ele pode pensar nisso, mas se ele entender que tudo é ele que tem que fazer e tudo bem, melhor ainda que ele vai se motivar e ele vai ter como alcançar o sucesso em sua carreira, em sua vida pessoal mais facilmente, porque ele entende que de fato é tudo sobre ele. Então, observe, se o Marte, depende da condição do Marte, Marte é valorizado pela energia de Capricórnio. Então, a Lua em Capricórnio, de alguma forma, é quanto mais capaz de realizar coisas, criar coisas, estabilidade financeira, estabilidade familiar, estabilidade naquilo que faz, mas o ariano vai se sentir acolhido e amado, porque ele é capaz de construir coisa, né? Porque é como se fosse a lua acolhe muito a energia de Áries, né? A construção, a capacidade de erguer coisas, né? Então, assim, o ariano pode ser muito exigente consigo mesmo, pode se cobrar muito para alcançar seus objetivos, porque ele quer ser acolhido pelas realizações dele, então ele é bastante autocrítico em relação ao próprio desempenho, ele tem dificuldade em se permitir relaxar e se divertir, ele valoriza a disciplina e a estrutura em sua vida e pode ter dificuldade em se adaptar às mudanças, aos imprevistos que podem custar caro. Então, o ariano com a lua em Capricórnio, é importante lembrar, amado, amada, que a energia dessa combinação traz consigo uma grande capacidade de perseverar e se dedicar a objetivos longo prazo. Longo prazo. Então, essa pessoa pode se beneficiar dessa energia a definir uma meta clara, realista, que sabe quanto tempo durará, quanto vai custar, mas que pode ser feita dia a dia, de forma consistente, disciplinada e vai alcançar sim. É importante lembrar que ao longo do processo, né, do trabalho, da realização, dos relacionamentos, vai ter dificuldades e tudo bem, não precisa desistir antes. Eu já sei que isso vai dar errado, né? Porque a lua em Capricórnio tende a ter essa perspectiva de, já sei como é que vai terminar isso, eu não vou nem fazer, né? E acaba não tendo, por exemplo, a experiência. Então acaba se sentindo desencorajado, frustrado, quando as coisas ainda nem saíram como planejado, mas ele já acha que ele não vai sair. Então pode ter essa desanimar muito fácil. Mas lembra que erros e fracassos faz parte do processo de crescimento. Então essa lua tem uma grande capacidade de crescimento, mas ela tem que entender essa questão de que tudo bem, faz parte e cresce a partir dessa autorreflexão. Uma maneira de lidar com as dificuldades da vida, amado, amada, é focar nas possibilidades de crescimento em vez de dar dor, em vez da vergonha, em vez da inutilidade, né? Porque o fracasso, ele traz consigo essas emoções, pode acabar se tornando traumas e crenças limitantes para o ariano, para a ariana, mas enxerga a partir desses desafios as oportunidades extras de aprendizado, de experiência, né? É importante lembrar que o processo de crescimento e amadurecimento pode ser solitário. E é solitário porque tudo depende de você. Lembrando que o Sol é exaltado em Áries. Se você tiver Sol em Áries, a Lua em Capricórnio, é um Sol e Lua em Áries. É um Sol e Lua minguante em Capricórnio, né? Então essa Lua vai estar minguante. Então a Lua que vai cobrar muito resultado mesmo, né? É uma lua que vai ter a ver com a colheita do que você proveu, né? Do provedor. Claro, lembrando que se for essa questão, tem muito a ver mesmo com a sua maturidade em lidar com os problemas, e não necessariamente como a sua capacidade de entender que você é o que se basta, né? Porque o Sol está exaltado em Áries. Em Capricórnio, a Lua está muito fraca, porque está longe do signo que ela rege. Então, assim, é importante lembrar que é necessária uma paciência, uma aceitação da realidade. Você tem a Lua em Capricórnio, o único problema é essa desanimar.
é alguém que você, possivelmente o ariano faz muita coisa por merecer, busca muito crescimento, mas a família fala, não fez mais do que o que deveria, do que a obrigação. Sabe aquela pessoa que cumpre bate as metas, vende, se você trabalha numa empresa, né, você bate as metas, vende para muita gente e o chefe fala, é o seu, foi contratei você para isso, você não fez mais do que a obrigação da sua função, né? Isso pode acontecer, isso frustra, mas aí é útil praticar meditação, autorreflexão para se conectar consigo mesmo, entender que é você consigo mesmo, né? Encontrar um significado para a sua jornada, que pode ser cuidando da sua família, criando a sua própria base, ou de certa forma, né, entendendo que tem muito a ver com quem você é e aquilo que sua capacidade de se construir emocionalmente, né? Você tem a capacidade de materializar essa lua, você constrói essa lua através dos materiais que você vai recolhendo durante o passar do tempo, né? Bem, Ariana que me escuta até agora, que você tem lua em Capricórnio, né? Eu sei que o seu tempo é precioso, então termina o vídeo por aqui, né? Muito obrigado pela sua atenção. Se é a primeira vez que você está aqui, amado, amada, se inscreve, auxilie o canal no desenvolvimento dele, tá? Compartilhe o vídeo em redes sociais para outras pessoas que são arianos, fortíssimos, com essa lua no signo de Capricórnio, complicadíssima, mas que tentei trazer aqui o melhor dessa lua. E é isso, muito obrigado mesmo pela atenção, tá? Deixa o like. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.